Quando o Brasil nem tinha sido descoberto ainda, 2 centros do conhecimento já fervilhavam no Reino Unido e produziam alguns dos nomes mais célebres que conhecemos hoje. Pessoas com aura de revolucionárias levaram as universidades de Cambridge e Oxford a figurarem entre as melhores do mundo. Em 2 programas especiais, o repórter Cílio Bocaneira nos leva para dentro destas universidades. Por trás de paredes com séculos de história, a excelência do ensino que continua a explorar caminhos do pensamento. Alunos de todas as partes do mundo procuram Cambridge e Oxford. E o que exatamente eles buscam ali? Eu vejo as escolas americanas de uma forma muito mais... ensinando o negócio de uma forma mais agressiva. E em Oxford eu encontrei uma escola que apoia a colaboratividade entre os alunos. Tanto em Oxford quanto em Cambridge, passar por uma dificílima seleção é só o começo. Depois, os estudantes mal podem imaginar o que ainda terão pela frente. Até hoje tenho pesadelos com as aulas de econometria que eu tive que assistir lá no início. E eu não entendi absolutamente nada. Este primeiro programa é dedicado a Cambridge, um lugar que continua pulsando diante das grandes questões do nosso tempo e atraindo os melhores cérebros para provocar as transformações que o mundo vai ver. O Mundo S.A. Especial Cambridge começa agora. Laboratório Cavendish, Cambridge, quase 60 anos atrás. 2 pesquisadores desvendam a estrutura do DNA, o código básico das células, linguagem da vida. A importância científica da descoberta rendeu a James Watson e Francis Crick o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. Nenhum espanto em saber que eles pesquisavam na Universidade de Cambridge, que já rendeu 88 prêmios Nobel a pessoas ligadas de alguma forma a ela. Isso mesmo, 88 prêmios. Não mais do que o esperado para uma universidade onde estudaram, pesquisaram ou ensinaram os revolucionários da ciência Isaac Newton e Charles Darwin, entre outros monstros sagrados. Em Cambridge foi descoberto o hidrogênio e o elétron. Aqui dividiu-se o átomo pela primeira vez. Nasceram em Cambridge os estudos pioneiros sobre física quântica e surgiu a primeira webcam, inventada por cientistas atarefados e, por isso mesmo, preferindo monitorar ao vivo na tela do computador se o pote do café na cozinha estava cheio. O mundo acadêmico internacional toma como referência para avaliar a qualidade de uma universidade um estudo, uma pesquisa feita regularmente pelos chineses, com base em consultas a especialistas do mundo inteiro. Essa lista, preparada pelo Instituto de Educação Superior da Universidade de Xangai, aponta regularmente como uma das melhores do mundo a Universidade de Cambridge. Quinto lugar no mundo é a posição de Cambridge em 2011. Às vezes sobe na lista, nunca se afasta das primeiras colocações. No mesmo levantamento, a melhor colocação de uma instituição brasileira é número 144, obtido pela USP, Universidade de São Paulo. Em outra lista conceituada, Cambridge ocupa o primeiro posto. A USP alcança o número 169. O critério de seleção para listas internacionais desse tipo é não apenas a qualidade de ensino, mas também de pesquisa. Ou seja, uma boa universidade não só repassa, mas também cria conhecimento. Cambridge surgiu no ano 1209.
fundada por dissidentes saídos da maior rival como universidade até hoje, Oxford, também na Inglaterra. Em 8 séculos de existência contínua, Cambridge mantém uma reputação de excelência com seu método tutorial de ensino, em que um professor orienta os alunos individualmente. A aula é muito formal, eles chamam lecture. É num púlpito, o professor faz um enunciado de 50 minutos e tem 1 ou 2 perguntas ao final da aula, não tem muita interação. É um ambiente muito formal de aula. Depois os alunos têm os tutorials com supervisores, onde eles discutem num grupo pequeno as dúvidas que têm, as indagações que querem fazer, eles são avaliados em ensaios que eles têm que submeter todas as semanas. Então é um sistema que combina uma enorme formalidade nas lectures do departamento com um contato muito próximo com professores no ambiente mais, eu diria, acolhedor do college. Mais de 100 bibliotecas estão à disposição de alunos e professores, reunindo 13 milhões de livros. Cada livro publicado no Reino Unido tem uma cópia enviada para cá. E a editora, a Cambridge University Press, é a editora mais velha do mundo. A lista de ex-alunos famosos de Cambridge é longa demais para mencionar, mas só para dar um sabor, aqui vão alguns. Charles Babbage e Alan Turing, pioneiros no desenvolvimento de computadores. Robert Oppenheimer, líder do projeto Manhattan, que criou e explodiu a primeira bomba atômica no deserto americano. Frank Whittle, que desenvolveu o motor a jato. Na década de 1930, Cambridge enfrentou sua fase de ideias revolucionárias. Tanto que aqui estudaram os espiões britânicos de mais alto nível a serviço da União Soviética. Kim Philby, Guy Burgess, Donald Maclean, John Cairncross e Anthony Blunt. Espiões verdadeiros de Cambridge competem com um colega imaginário. Segundo o escritor Ian Fleming, seu personagem fictício mais famoso, James Bond, estudou aqui, antes de sair pelo mundo, pegando as belas e matando as feras, a serviço de Sua Majestade. No conceito mais elementar de universidade, Cambridge é um centro de pensamento. E aqui vieram pensar, aprender e ensinar filósofos como Erasmus, Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, George Santayana e Karl Popper, entre outros. John Harvard, fundador da conceituada universidade americana rival que leva seu nome, formou-se em Cambridge, no século XVII, como o fizeram 3 signatários da Declaração de Independência dos Estados Unidos. 15 primeiros ministros britânicos saíram de Cambridge, além do vice atual, Nick Clegg. Uma tradição esportiva de Cambridge apareceu no filme Carruagens de Fogo, de 1981. É a corrida em torno do pátio do Trinity College, enquanto o relógio bate às 12 badaladas do meio-dia. Conhecemos Trinity por dentro algum tempo atrás, quando entrevistamos o então diretor e prêmio Nobel de Economia, Amartya Sen, que ali morava. Aqui ele ouve as badaladas de um relógio de parede que pertenceu ao físico Newton. Trabalha sob os olhares de Henrique VIII e de outras celebridades do Trinity College. Como Trinity, existem 30 outros colleges em Cambridge, King's, Queen's, St. Catherine's, etc. Inclusive 3 que, de tão tradicionais, até hoje não aceitam homens. Este é o jardim do Christ's College, fundado em 1437, onde estudaram o evolucionista Charles Darwin e o filósofo John Milton, entre outros.
Entrar como aluno em Cambridge não é fácil. A universidade só considera candidatos com altas notas nos exames nacionais ao fim do secundário. E mesmo entre estes, só conseguem vagas os que passam nas entrevistas individuais realizadas por uma banca especializada. Para quem gosta de estudar, é o sonho, é o lugar para ir. Agora, prepare-se, porque você vai batalhar muito para chegar lá e quando você chegar lá, você vai ver o tamanho da encrenca em que você se meteu. A nossa formação acadêmica brasileira não está à altura do nível de exigência que se encontra lá. É um baque para todos. E a gente não tem muita noção disso antes de chegar lá. Então você realmente tem que dançar humildinho. É muito complicado. Até hoje tenho pesadelos com as aulas de econometria que eu tive que assistir lá no início. E eu não entendi absolutamente nada. E as pessoas já estavam muito mais preparadas para isso do que eu. Inclusive eu não sabia também, boa parte dos estudantes brasileiros que vai para lá, que quando os alunos são aceitos para pós-graduação em Cambridge, eles já começam a estudar o programa do curso meses antes de chegarem lá. Então eles já chegam com um grau de preparação que eu ingenuamente não tinha. Governos trabalhistas e conservadores no Reino Unido vêm pressionando há alguns anos as universidades de primeira linha no país a incluir na sua seleção alunos de escolas públicas e estatais, em complemento aos tradicionais alunos recrutados em escolas particulares. Trata-se de um esforço de mudar a imagem de Cambridge como um centro de educação para a elite apenas, perpetuando assim as divisões sociais no país. A anuidade em Cambridge atinge o teto máximo permitido pelo governo para alunos britânicos e da União Europeia. 9.000 libras, ou cerca de R$22 mil, fora hospedagem e manutenção. Alunos de outras nacionalidades, americanos, brasileiros, chineses, pagam o dobro. Por isso mesmo, Cambridge, como outras universidades públicas britânicas, tem claro interesse em recrutar alunos de países que pagam a anuidade mais alta. Os estudantes trabalham, até como gondoleiros no Rio Cam, para ajudar a pagar os custos altos de estudar e morar em Cambridge. A universidade recebe fundos do governo, inclusive verbas de pesquisa, que se juntam a doações privadas, como os $200 milhões que Bill Gates, da Microsoft, entregou para bolsas de pós-graduação de estudantes estrangeiros. Isso se junta ao fundo patrimonial da própria universidade, que chega a 4 bilhões de libras, ou cerca de R$12 bilhões. Contribui para o orçamento operacional de Cambridge, que é de 600 milhões de libras, ou quase R$2 bilhões por ano, para fazer funcionar a máquina. Many people don't know, but this is one of the major high-tech hubs in Europe. Assunto para o próximo bloco. Estamos numa área mais moderna de Cambridge, o que significa construção com pouco mais de meio século de existência. Neste prédio de pouco charme se encontrava o escritório de um professor e economista de extraordinário talento e que até hoje serve de referência para se entender como funciona a macroeconomia. Sobretudo em momentos de recessão, quando surge a dúvida sobre como devem agir os governos. O professor John Maynard Keynes dizia: nestas horas de escassez de investimento, cabe aos governos injetar recursos públicos para estimular a economia. Horror teórico de Keynes para os ouvidos de outro economista famoso e de linha oposta, o monetarista americano Milton Friedman, que fez carreira e cultivou seguidores na Universidade de Chicago, mas, por ironia, também estudou em Cambridge. Como indicam a passagem de Keynes e Friedman por aqui, economia sempre foi uma das áreas chaves de estudo nesta universidade. Que o diga o economista Eduardo Gianetti, que já foi aluno e professor em Cambridge. Quando eu fui aceito como membro dessa corporação quase medieval que é o college, eu tive que fazer uma espécie de ritual de admissão. O fellow, ao entrar no college, ele passa por uma cerimônia.
eu assinei um livro do século XVI, com a mesma caneta que é usada desde aquela época, usando a minha beca preta, numa sala iluminada por candelabros, e eu tive que fazer uma prece em latim, que é repetida por todos os fellows do college desde a sua origem, na qual, eu soube depois, porque eu não conheço latim, eu prometia dedicar a minha vida integralmente a 3 coisas: religion, learning and research. Religião, erudição e pesquisa. Eu não sei se eu cumpri muito bem a minha promessa, mas pelo menos enquanto eu estava em Cambridge eu fiz basicamente isso. O ensino tradicional de economia em Cambridge é diferente dos cursos de business, administração e negócio, que há décadas funcionam em universidades americanas. Até que em anos recentes de globalização e crescimento de empresas multinacionais, os europeus decidiram entrar neste setor de educação. E assim, Cambridge criou em 1996 esta moderna Judge Business School, que em pouco tempo ganhou prestígio internacional. Segundo a revista americana de negócio Forbes, o MBA da Judge está entre os melhores do mundo. What I'd say really distinguishes our programs are that they are intimate, small programs with a high personal touch. And really that's the tradition of Cambridge education. So we replicate that within the business school. And I think that is a distinguishing factor. So we have the MBA, which is a one-year program, so very much like other MBAs in that people have 3 to 5 year work experience, and they come here. It's a very diverse program. There's no cultural majority within the program, so you will be exposed to students from all over the world. Cambridge itself is very international, so you get this sort of crossroads, this melting pot, which is really typical of Cambridge and the UK. And the other thing that we see happening is we have a lot of students from China. About 10% of our students are coming from China. That's the majority for foreign students? It's not the majority, but it's a significant portion. And actually, I think this is extremely interesting if you're coming from Brazil. These are 2 major emerging markets. We know that the Brazilian economy is growing very quickly, soon to overtake the UK actually in size. So as is the Chinese economy, which will soon be the world's largest economy. I think everybody knows this is going to happen. So to come to the UK and actually work in the UK with Chinese students from Brazil, with students from Europe, I think this is a very interesting proposition. And it's done in an international context. We're not talking about something that has a UK focus. We're not focused on the UK. We're focused globally. O nome da escola vem do filantropo Paul Judge, que doou 8 milhões de libras, cerca de 24 milhões de reais, para deslanchar o projeto. Outros contribuíram depois, inclusive 2 milhões de libras da Fundação Margaret Thatcher, ela mesma, a ex-primeira-ministra, que se formou na rival Oxford, mas se irritou quando sua universidade lhe negou um título honoris causa. Na Judge pode-se tirar o MBA em 1 ano. Não sai barato, cerca de 40 mil libras ou em torno de 120 mil reais pelo curso. Fora casa e comida. A escola oferece ainda mestrados em finanças, administração e até estratégia de inovação, além de doutorados e cursos especiais para executivos já em meio de carreira. Você atrai os melhores do mundo, de onde quer que venham, da Austrália, da Índia, dos Estados Unidos, do Canadá, da Itália. Você está num ambiente muito internacional e você tem realmente uma seleção muito rigorosa. É uma experiência sofrida, porque você evidentemente vai ter que enfrentar comparações com pessoas muito mais preparadas que você, inevitavelmente. E ao mesmo tempo estimulante, porque você está num ambiente que te permite dar o melhor de si, não tem desculpa. O que você não conseguir fazer lá, você não consegue mais fazer para o resto da vida. A vantagem da escola de negócios inserida em uma universidade como Cambridge é o acesso aos especialistas de uma instituição admirada pela educação de alto nível, mantida há 8 séculos. I think also being within the university with this deep
both broad and deep tradition of the humanities and the sciences. I mean, these are all things that you need to bring into business if business is going to be successful. These are complex global problems. These aren't things that, you know, you can just apply a formula or apply a market theory and it's going to be solved. And business knows this. We also know that sustainability and social equality are both two very important factors in business. It's the very survival of business depends on this, and enlightened business leaders know that. So I think that's what we're really focusing on, is how do we create enlightened business leaders who know how to work in this extremely difficult, complex business environment that we're facing, and really do good and do well. You know, one of the criticisms that people make of business schools in general, not just you, is that they tend to propagate a view of the world that is pretty much the market is king, the market is what prevails, the private sector is. Is that a fair criticism? I don't know if it's a fair criticism. I think things have changed, and I think one of the advantages we have is that we're young. We're a very young school in the scheme of things. So we're small, we're flexible, and we're smart. So we can look at things and say, okay, how do we have to think differently about things? We're not steeped, even though we're in a university that's steeped in the past, I would say the business school isn't steeped in the past at all. And two of the things that we really focus on throughout the programs is sort of an entrepreneurial nature and collaborative leadership. A vizinhança de Cambridge oferece ainda o equivalente britânico ao Silicon Valley americano. A área concentra empresas startup e de high-tech, acessíveis a estágios e empregos fixos aos alunos da universidade, sempre caçados por empregadores por causa da boa formação acadêmica. Many people don't know, but this is one of the major high-tech hubs in Europe. There are three examples I can give you. One is Microsoft, which has one of its 3 global labs here in Cambridge. The other one is in Silicon Valley, and the other one is in Bangalore. They chose to put the third one here in Cambridge. Autonomy, which was just recently sold to HP for £6.1 billion, was a company that was started up here and continues to be here because that's where they find the research talent. And the third example I can give you is ARM, which creates silicon chips. So these are just 3 examples of a very vibrant business environment which is set inside the university. So we have this juxtaposition between this tradition of a very classic university with a great deal of intellectual excellence, but also a very vibrant and relevant business environment. So the business school sits in that nexus between the two. Cambridge moderna, Cambridge antiga, a universidade sempre busca se atualizar para formar pessoas antenadas com o tempo em que vivem. Uma lição que se renova há 800 anos. Semana que vem, vamos à rival histórica de Cambridge, Oxford. Se você quiser rever esta e outras histórias sobre grandes marcas e empresas de sucesso, visite o nosso site g1.com.br/globonews. Obrigada sempre pela sua companhia. Tchau e até a próxima.